Bom dia, mais um Homens da Palavra. Hoje é dia 20 de maio, nós estamos em Provérbios 20 e logo no primeiro versículo nós vemos o que o Senhor nos ensina a respeito da relação do homem de Deus, do homem sábio, do homem santo e piedoso com a bebida alcoólica. Eu acredito que é muito importante nós, homens de Deus, sabermos qual deve ser a relação correta com o álcool, ok? E o que nos diz no primeiro versículo do capítulo 20 é que o vinho, ele é zombador, ok? Olha lá, o vinho é zombador. O que significa isso? Que o vinho pode causar vergonha, ok? Depois ele diz, e a bebida forte causa alvoroço, ou então escândalo, confusão. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse versículo é que o vinho é zombador, ou seja, que a bebida alcoólica ela pode trazer vergonha a nós homens. Em segundo lugar, que a bebida forte ela causa escândalo, confusão, ok? Havia o vinho e havia a bebida forte, são as principais bebidas do Antigo Testamento. O vinho era algo mais leve, mais light, com menos teor alcoólico, que estava à mesa de todos. Basicamente é o que acontece aqui em Portugal. Há muito vinho e todas as refeições basicamente há vinho na mesa dos portugueses. E havia bebida mais forte, que era semelhante a um vinho mais forte, talvez semelhante ao vinho do Porto, ou a um conhaque, um licor, enfim, talvez até a um uísque, ou até uma vodka, uma cachaça. Nós não sabemos qual o teor alcoólico dessa bebida forte, né? Se era como o rum, se era como a cachaça, como eu disse, ou se era apenas um pouco mais forte. Isso não importa. O que importa é que havia uma bebida alcoólica que era mais comum e mais fraca e uma mais forte, ok? E que ambas as bebidas poderiam trazer escândalo, confusão e vergonha aos homens, tanto a mais fraca quanto a mais forte. E ele segue dizendo, todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Todos aqueles que são vencidos pela bebida alcoólica, eles não são sábios. O que é ser vencido pela bebida alcoólica? É quando a bebida alcoólica se torna dominadora, ou seja, um vício, e quando o homem não consegue ter uma relação com a bebida alcoólica moderada, ou seja, quando ele faz uso da bebida alcoólica em demasia e ele então fica embriagado, tá? O que a Bíblia condena é a embriaguez. A Bíblia, ela não defende a abstinência da bebida alcoólica, ela defende a moderação. Quando Paulo fala sobre vinho aos Efésios, ele fala, não vos embriagueis, tá? Com o vinho. Paulo não fala, não utilizeis do vinho. Pelo contrário, ainda em Romanos, capítulo 14, ele deixa claríssimo isso. Romanos capítulo 14, se você abrir sua Bíblia e fizer toda a leitura do capítulo 14, ele vai dizer, acolham quem é fraco na fé, porém não para discutir opiniões, tá? Não é nem para discutir sobre isso, é uma mania de cristão tentar discutir se é pecado ou não beber, se é pecado ou não guardar um dia da semana em especial a outro. E o que a Bíblia sempre mostra é que aquele que guarda o sábado, que aquele que guarda uma dieta alimentar, ele faz na consciência dele, por amor a Deus e para a glória de Deus, e aquele que tem uma consciência mais madura e que entende que em Jesus tudo isso apontava, que no Antigo Testamento tudo isso apontava para Jesus e que em Jesus nós temos liberdade, que esses não venham a julgar aqueles e que aqueles não venham a julgar esses e que não haja motivo de discussão por essas coisas, que todos procurem a edificação mútua pelos seus hábitos alimentares, ou seja, que o mais importante é o amor e que cada um tenha domínio de si e tenha um bom testemunho para o outro, para que esse outro não venha a pecar. É isso que está lá em Romanos 14, ele diz no verso 2, um crê que pode comer tudo, tá? Um sabe, um acredita que pode se utilizar de tudo que há para o homem desfrutar, e outro diz que não, olha lá, um crê que pode comer tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Só que nós temos que ler com atenção a Bíblia. Fala, quem é fraco na fé, ok? Come apenas legumes. Ele está aqui falando sobre a questão das carnes,
principalmente a carne de porco, ok? Então, quem é fraco na fé se abstém. Mas ele está dizendo que esse é fraco, que esse não entendeu tudo que Jesus fez, tá? Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E quem não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Olha aqui o sábado. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor, ok? Portanto, pois, diz o verso 13, deixemos de julgar uns aos outros. Então, o que Paulo fala para nós, o conselho bíblico do Senhor para nós, é que com relação à ingestão de comida e bebida ou a guarda de certos dias, o mandamento é para que não venhamos a julgar, ok? É um mandamento. Você que não bebe, não deve julgar quem bebe. Você que bebe, não deve julgar quem não bebe. É um mandamento de Deus. Você que come de tudo, não deve julgar quem não come. E quem não come de tudo, não deve julgar quem come. E você que considera um dia especial, não deve julgar aquele que não considera. E aquele que não considera, não deve julgar o que considera. Vocês entenderam? Deus manda que nós não venhamos a julgar. Vou ler de novo. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Paulo fala, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus. Paulo estava persuadido em Jesus, de que nada é impuro em si mesmo. Escutem isso, nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. É semelhante ao que ele fala em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, fala, versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Em Colossenses, vou ler também aqui, Colossenses capítulo 2, diz o seguinte, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não comas disso, não pegue aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ou seja, parece que essa pessoa é mais sábia, tá? De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. No verso 16 ele fala, portanto que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida. De novo, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês. Olha só, é clara a Bíblia, ninguém pode julgar, ninguém pode ser árbitro um dos outros com relação ao que você come, ao que você bebe, ou se você pretende separar um dia especial para a guarda ou não. Na verdade, o mandamento é claro, você não deve julgar o outro, tá? Você deve ficar em paz. Mas o texto fala que aquele que não tem liberdade de consciência, aquele que não tem a consciência limpa com relação a isso, ele é fraco. É isso que diz no versículo 14, acolham quem é fraco na fé. E no capítulo 15, no versículo 1 fala, ora, nós que somos fortes na fé, devemos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, ok? Ele fala também, Romanos capítulo 14,
Versículo 19, assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Olha só, todas as coisas na verdade são puras, todas as coisas na verdade são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. É aí que ele vai dizer, a fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então eu acredito que ficou claro aqui que bebida alcoólica não é pecado, tá? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ela pode se tornar um pecado. E quando ela pode se tornar um pecado? Quando nós deixamos de ter a alegria do Senhor, tá? E a alegria no Senhor, e a alegria no Senhor consiste em Ele ser a nossa fonte de paz, Ele ser a nossa fonte de alegria, Ele ser a nossa fonte de proteção, de consolo, de refrigério, ok? E também, tão importante como isso, é que o nosso próximo, a conversão do nosso próximo, a felicidade do nosso próximo, a fé do nosso próximo seja edificada. Homens de Deus, homens sábios, eles têm uma relação com a comida, com a bebida, seja com o que for, que em primeiro lugar eles sabem que tudo isso é apenas uma gota de prazer no oceano divino que é o próprio prazer, ou seja, essas coisas todas apontam para a glória de Deus e a nossa felicidade e alegria está em Deus, ok? Deus nos deu essas coisas, mas elas não são fontes ilimitadas de prazer, de alegria e de consolo terreno, tá? Não há nenhuma fonte de prazer, alegria e consolo terreno ilimitada, infinito, não há. O Senhor é o manancial da vida, na sua luz nós vemos a luz, é do Senhor que vem todo dom e toda boa dádiva, Ele é a nossa alegria, a nossa salvação. Então nós devemos nos utilizar de tudo que o Senhor nos dá, incluindo a bebida alcoólica, de uma maneira saudável, ou seja, para degustar, para nos alegrar em uma medida finita, com moderação, e não tendo isso como uma fonte de consolo, de prazer, de paz, porque se isso acontecer, nós estamos fazendo da bebida um Deus, estamos tendo uma relação desordenada com ela e buscando suprir a nossa falta de felicidade em Deus, a nossa falta de alegria, a nossa falta de amor em algo criado, na criação, na criatura, ao invés do Criador. Então, isso vai trazer zombaria, vai trazer vergonha para nós, isso vai trazer escândalo para os outros. E aqui, então, está o ponto. Nós devemos nos preocupar também, principalmente, com a alegria do Senhor. E o Senhor se alegra que mais pessoas venham a se relacionar com Ele em uma relação de amor. E se a forma como nós nos utilizamos da comida ou da bebida atrapalha a fé dos outros, e nós queremos beber porque nós gostamos tanto da bebida que nós não nos importamos com a fé do outro, então nós já estamos também tendo uma relação desordenada com a bebida. Notem o que eu disse. Em primeiro lugar, a sua consciência, o seu coração e a sua relação com a bebida diante de Deus, tá? A sua alegria é o Senhor, mas se a bebida passa a ser a sua alegria, isso é pecado. E, em segundo lugar, quando você não consegue se abster da bebida, você deseja tomar a bebida, ainda que você perceba que isso escandaliza e traz ferida na consciência de outro, atrapalha a fé do outro, e você então tem aquela postura de dane-se, é permitido, é lícito, e você então tem mais prazer no prazer que a bebida te dá do que prazer na conversão e na edificação e no crescimento da fé de outra pessoa. Você prefere ingerir uma bebida e o prazer que ela te dá ao prazer que o Senhor tem pela outra vida que está se convertendo, está tendo a fé edificada. Então você também está tendo mais prazer em coisas dessa vida, nas coisas criadas, do que nas coisas eternas, nas coisas de Deus. Portanto, homens de Deus, homens sábios, eles sabem do perigo que a bebida pode trazer, se não tem domínio de si mesmo, se eles não conseguem controlar a si mesmos, e também
eles sabem do perigo que a bebida pode trazer e do escândalo para outros. Portanto, tem uma relação muito saudável com a bebida, muito comedida, a ponto de não proclamarem, de não gritarem aos quatro ventos que eles bebem, como é costume de muitos, inclusive no nosso meio reformado, né, ficar postando fotos, enfim, fazendo propaganda da bebida alcoólica. Isso pode prejudicar a fé de alguém. Não é sábio fazer isso, não é sábio fazer isso, ok? E também não conseguindo se abster quando tem um irmão de outra denominação ou quando tem um irmão novo na fé ao lado, querem fazer o uso da bebida. Isso não é sábio também. Se você tem alguém dentro da sua família também que tem a fé fraca, não é sábio também. Não importa se você tem consciência limpa, você tem que pensar no próximo também. E se você tem um histórico de dificuldade com a bebida e quando você vai ingerir, você sente que a sua consciência acusa que isso não é legal, que isso não é bom, também não é sábio ingerir. Então ouça Deus, ouça o seu Pai, Ele te ama, Ele quer que você tenha uma relação saudável, santa com a bebida alcoólica, com todas as coisas. E eu acredito que esse é um vídeo oportuno, essa é uma questão oportuna para nós que nos preocupamos acima de tudo a sermos homens de Deus. Nós estamos aprendendo que, acima de tudo, homens de Deus se importam com o seu bom testemunho, eles querem inspirar, eles querem encorajar, eles querem, por meio das suas vidas, trazer um testemunho de amor a Deus, a tal ponto que outras pessoas vejam o quanto nós amamos a Jesus e sintam também desejo de se relacionar com Jesus. E se esse é o nosso desejo, como Paulo fala, é bom, né? É saudável diante de Deus nos utilizarmos de tudo, mas é muito melhor que a glória de Deus seja engrandecida por meio das nossas vidas. Então, eu não vou comer nada e eu não vou beber nada, eu vou me abster de qualquer coisa que faça alguém tropeçar. Então, que o nosso foco esteja sempre na glória de Deus e na felicidade dos nossos irmãos. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.